essa gravação de aula. Então, vamos lá. Enquanto o povo não chega, vamos iniciando, né? Primeiramente, bom dia para todo mundo, né? Para quem chegou depois, que eu abri a sala e dei o bom dia. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de internet, focando um pouquinho mais nessa parte de ferramentas mesmo que a gente acaba tendo, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso slide, que aí a gente acaba acompanhando esse conteúdo através desse ambiente, né? Como eu falei, né, nessa aula a gente vai falar um pouquinho de internet. Primeiro eu vou falar um pouquinho da história, eu não dei muita ênfase na aula anterior, né, quando a gente foi entender um pouquinho a infraestrutura, né, das redes de computadores. Então eu vou falar um pouquinho dessa breve história, a gente vai ver que é uma história até curta, né? A internet tem menos de 100 anos de história, bem menos, um pouquinho mais de 50, né? Mas ela é uma história curta. Vamos falar de alguns conceitos básicos, e conceitos básicos vocês entendam aí como várias definições, vários nomes que a gente fala voltados para a internet, e falar mais detalhadamente de alguns serviços básicos que a gente tem, né, como e-mail, a própria web que a gente fala, né, que aí, na verdade, hoje a gente vai diferenciar um pouquinho, né, o que é internet e o que é a web. São conceitos que se unem, né, há uma interseção forte entre esses dois conceitos, mas, obviamente, a gente tem uma participação aí, né, de definições que acabam diferindo um pouquinho nesses dois. Mas vamos lá. Primeiro, vamos definir o que danado é a internet. Repara que é muito comum tu tá explicitando, né, a grandiosidade dessa rede de computadores, porque geralmente a gente escreve internet com I maiúsculo. Aula passada a gente falou um pouquinho das classificações de rede, né? A gente viu muito bem, né, que quando a gente tem uma rede local, né, uma rede LAN, a gente está trabalhando ali no ambiente de intranet, né, muitas vezes, que aí a gente deu até o exemplo de casa, por exemplo. Tu tem aí teu computador conectado ao teu roteador, teu arquivo, tem um arquivo em outro computador, então tu consegue trocar esse arquivo com outro computador, os dois estão conectados na mesma rede. Então, tu não precisa nem estar usando o sinal externo da extranet ou da internet para estar fazendo uma troca de arquivos. Até dentro do arquivo tem isso. Eu, até de curiosidade, um exemplo que esse fim de semana eu lembrei de vocês. A gente, a aula passada falou dessa rede interna, e olha que exemplo bobo, mas acaba exemplificando isso. O controle da minha televisão quebrou. E, obviamente, eu não vou sair no meio da quarentena para comprar um controle para televisão, né? Tentei ainda abrir ele para ver se consertava, tal, não deu certo. Então, o que foi que eu fiz? Eu baixei um aplicativo no celular que ele simula um controle de TV. A gente sabe que o controle tradicional, né, ele se comunica com a tecnologia sem fio, só que é uma tecnologia ótica, né, que é o infravermelho. Por isso que todo controle ele tem aquela luzinha no topo dele, né? E obviamente lá na televisão ou no outro aparelho tu tem um receptor onde tu capta essa frequência de luz infravermelho. Então, para eu solucionar isso, eu baixei lá um aplicativo de celular
e ele funciona, é um exemplo bem bobo de como funciona uma rede local, porque meu celular está conectado a meu roteador de casa, né? Então, quando eu abro o aplicativo do celular, e eu, por exemplo, aperto para aumentar o volume da televisão, então esse sinal ele manda pela rede para o meu roteador, e nesse roteador minha TV também está conectada. Então o sinal, né, ao invés de eu estar mandando um sinal diretamente para a TV, né, através de uma tecnologia infravermelha, eu estou usando a rede interna, minha rede local. Eu mando o sinal ali para o roteador, a TV também está conectada no roteador, então ela recebe esse sinal pela internet. Então, quando eu fiz isso, eu lembrei logo do que a gente estava falando de rede interna. A gente falou muito de exemplo de rede interna, né? Sei lá, um ambiente organizacional, né? Uma empresa, ou então um escritório de advocacia, né? Tu tem vários computadores conectados ali, onde pode estar trocando arquivos, e você faz o uso, né? Da rede para compartilhar recursos, né? Eu me lembro que na última aula a gente falou até um pouquinho de impressora, por exemplo. Né? Ao invés de estar colocando uma impressora para cada máquina, tu liga esses computadores em uma rede e a rede de computadores é que vai estar fazendo uso dessa impressora. Então, a gente acaba tendo esse uso aí interessante para uma rede local. Obviamente que a rede local é apenas um exemplo, né? A gente viu exemplos maiores, né? Quando a gente estava falando de redes de longa distância, então a gente viu que o maior exemplo é justamente a internet. A gente lá classificou ela como uma rede pública, que de fato é. Então, essa rede pública da internet permite que você esteja conectando, né, essas várias redes locais em um ambiente bem mais amplo. Então, quando a gente está falando justamente da internet, a gente está falando dessa troca de informações, que eu até destaco aqui, né, um dos protocolos que é muito utilizado aí na internet é esse TCP/IP. Já já a gente vai falar mais um pouquinho deles. Então, quando a gente fala de internet, a gente está falando justamente dessa rede que é criada para dar sustentação à nossa conexão. Obviamente, a gente vai ver mais para frente, né, conforme eu adiantei no sumário, os serviços que essa internet nos proporciona. Então, a World Wide Web, ou simplesmente a web, é um dos serviços que a gente mais utiliza, né? Por exemplo, nós agora estamos utilizando a web, né? A maioria de vocês está conectada aí ou no computador ou pelo smartphone, mas todos vocês estão acessando uma página web da Google, que é o Google Meet. E a gente está se encontrando aqui para trocar esses dados. Então, o primeiro conceito é lembrar isso daí, né? Que a internet é justamente essa estrutura que a gente tem. E aí, quando a gente vai falar dessa estrutura, né? Então, é interessante a gente tá relembrando, né, um pouquinho dessa história da internet. Visto que, como eu falei, né, ela não é tão velha assim, né? Repara aí que a história dela começa em 62, e de curiosidade, né, a internet, ela nasceu como uma arma de guerra. Ela nasceu como uma arma de guerra, porque, conforme vocês podem ver aí no tópico de 1962, né, vocês veem aí que é um desenvolvimento estadunidense, né? Então, tinha lá uma agência lá nos Estados Unidos, em que tentou buscar, né, uma solução, tentou buscar uma solução, né, para o que eles tinham
medo naquela época? O que é que eles tinham medo naquela época? A gente sabe que durante um período de guerra, né, é muito comum, principalmente quando a gente vê os filmes mais antigos, né, então, filmes voltados ali para a Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, a gente tinha o quartel-general, que era basicamente o centro lógico, né, o cérebro de um país ali que esteja em um conflito, porque toda a comunicação, né, toda a estratégia acabava saindo daquele ponto. E, tipo, durante uma guerra, se tu tinha esse ponto geográfico destruído, então o exército que estava em campo ficava perdido, porque justamente ele estaria perdendo esse cérebro, né? Então, o passo que estaria comandando aquilo ali. Preocupado com isso, né? De caso, lembra aí que esse período aí de 62, né? O período pós Segunda Guerra, em que tu tá vivendo ali, né? Um período pré-Guerra Fria, né? Então havia muito essa esse conflito aí, né? Essa meio que inimizade, né? Entre os polos mundiais. Então a gente acaba tendo um desenvolvimento de uma ferramenta para tentar solucionar esse medo que os Estados Unidos tinham. Então o que é que eles queriam, né? Criar uma rede de comunicação, onde esta rede de comunicação, mesmo se um dos pontos for destruído ou ficar offline, os outros pontos que estão ativos sustentam essa rede e não há perca de não há perda de informação. Então, a gente tem isso na internet. Repara que a gente está agora conectado, né? Mas, tipo, se uma das pessoas, por algum motivo, né, sair da sala, né, e não conseguir, por algum motivo, assim, caiu a internet, faltou energia, qualquer coisa, então, essa ligação aqui, né, com quem está ativo, vai seguir. Quando tu, à noite, desliga teu computador, tu não vai estar desligando a internet do mundo, né? Todos os outros nós que estão ativos, eles vão sustentar essa rede ativa, né? Então, isso é um princípio ali que tu tem, que a gente tem de característica até hoje, né? Então, eles queriam criar uma rede que não morresse quando tu derrubasse um nó, né? Estilo lá o exemplo que eu dei, né? Tu destruiu o quartel-general, então tu acabou com a comunicação, né? Tu bagunçou aquilo completamente. E na internet a gente sabe que quando tu tira, sei lá, falta energia em uma cidade, não quer dizer que todo o mundo vai cair a internet. Vai ficar, obviamente, sem sinal, aquela que está sem energia, por exemplo. Então, esse conceito de internet, né, que surgiu ali no início dos anos 60, acaba sendo vislumbrado, né, como uma grande ferramenta de comunicação. Por isso que no fim da década de 60, né, mais precisamente ali em 69, tu tem o surgimento da ARPANET, que seria aí a mãe da internet. Eu vou até dar um zoom aqui para a gente tentar dar uma olhadinha nesse mapa aqui embaixo, porque ele acaba sendo interessante. Essa ARPANET, quando ela surgiu lá no fim de 69, né, em dezembro de 69, ela basicamente ela conectava, né, na costa oeste, né, dos Estados Unidos algumas universidades. Né? Então, tu vê aí a de Utah, tu vê uma na Califórnia, então tem algumas universidades aí que acabaram se conectando. Então, repara que
a primeira versão da internet, ela conectava 4 computadores. Era o computador de 4 universidades. Então, hoje, né, tu compara com o que a gente tem na internet, tipo, conectar 4 nós na rede é o que a gente tem aqui na casa de vocês, né? Se vocês forem olhar, né, computador, celular, televisão, mais algum celular de alguém, então tu passa de 4 nós conectados dentro de casa. Então, acaba tendo hoje, né, um crescimento bem grande, né? Então, e é um crescimento rápido, né? Você olha aqui no segundo mapa, né? Então, basicamente 6 meses depois, tu já conseguiu ligar a costa oeste à costa leste dos Estados Unidos. E obviamente que isso só vai crescendo. Menos de 7 anos depois, né, tu iniciar a ARPANET aí conectando as universidades com 4 nós, em menos de 7 anos, olha a cobertura que a gente já tinha nos Estados Unidos. Então, foi uma coisa que cresceu bastante rápido na internet. E, na verdade, a gente vê que esse crescimento em tecnologia, ele facilita muito, né? Outra coisa que acaba facilitando muito é quando a gente entra nos anos 90. Então, nesses anos 90, primeiro a gente tem, em contexto global, o surgimento aí, né, de, primeiro, um protocolo que é muito utilizado hoje em dia, que é o HTTP. Se você for olhar aí na barra de endereços do teu navegador de qualquer página que tu tenha aberta, você vai ver, né, que antes do endereço da página tu vai ter ou um HTTP ou um HTTPS. Já a gente vai relembrar um pouquinho a diferença desses dois, né, que eu já falei em sala de aula, mas a gente relembra aqui novamente. E também a gente fala da linguagem do HTML, né, que ela basicamente é a responsável por montar a estrutura da página que tu está vendo no teu navegador de internet. Obviamente, hoje em dia, a gente tem várias outras tecnologias para montagem de páginas na web, mas em 1990, né, o grande auge que a gente tem são essas duas tecnologias, né? Um protocolo aí de comunicação, né, da tua máquina com o servidor. Espero que vocês estejam lembrados, né, do que a gente viu aula passada, né, aquela estratégia que a gente tinha de montar a rede, né? Então, tinha a estratégia lá de cliente-servidor, que é uma estratégia bem mais comum, né, da gente ver, né? Tem um site hospedado em um determinado local, que é o servidor, e todo mundo que quer acessar essa página são os clientes. Então, arquitetura cliente-servidor. Apesar que a gente viu também que existe lá uma arquitetura P2P, né, o de torrent, por exemplo. Então, a gente vê que é uma outra amarrada. Mas, enfim, tudo isso faz parte dessa evolução que a gente tem da internet. No Brasil, também a década de 90 acaba sendo bem importante, né? Porque a rede nacional, aqui no Brasil, de maneira oficial, ela começa a surgir em 1990, exatamente. Meses depois que eu nasci, em julho de 1990. E isso por incentivo lá do Ministério da Educação. Em 5 anos depois, tu já tinha uma comercialização pela internet no Brasil, já regulamentada, tudo certinho. E nesse contexto aí, a gente também vê, né, 95, 96, a informação que eu nem coloquei no slide, mas é quando a gente começa a ter a evolução do e-commerce, né, o comércio eletrônico, quando a gente começa a popularizar. Obviamente, essa popularização acaba sendo uma soma de fatores, né? Porque, primeiro, de fato, a gente tem uma rede sendo espalhada pelo mundo, a gente ter uma
popularização no acesso aos computadores, né? Então, você conseguir comprar um computador para sua casa. Então, também tem, né, a globalização da coisa, né? Então, as empresas de crédito logo correram atrás, né, de criar uma rede em que desse suporte a esse comércio eletrônico. Então, tem vários fatores que acabam também influenciando nessa popularização da internet. Conhecida essa breve história da internet, né, obviamente eu peguei aí os pontos principais, é interessante a gente ver alguns conceitos básicos que a gente fala demais, né? O mais básico que a gente tem é esse de network. Quando a gente está falando de network, é a tradução, né? Rede de computadores. Então, todos os computadores que estão fazendo parte ali da rede, eles estão dentro dessa network. A gente falou também, né, nesses slides anteriores, de protocolo. Protocolo, como eu já tinha adiantado, né, é tu formalizar alguma coisa, né? Então, por exemplo, quando tu vai, sei lá, numa missa, o padre tem todos os protocolos lá durante a celebração dele, né? Então, ele tem que ajoelhar, tem que beijar tal coisa, tem que erguer alguma coisa. Então, ele tem todo um protocolo religioso, nesse caso, para ser seguido, né? E protocolos a gente tem, não é uma coisa exclusiva de computação, tu tem vários protocolos sociais, protocolos éticos, protocolos de todas as maneiras. E, obviamente, na computação, né, enfim, principalmente na internet, nós temos também protocolos. Esses protocolos são muito utilizados ali em como você deve proceder. Então, numa comunicação, né, feito a gente estava falando lá de cliente-servidor, arquitetura cliente-servidor, como é que deve haver a troca de informações entre os servidores e os clientes, né? Como é que é essa troca de dados? Essa troca de dados, ela é dentro de um determinado protocolo. Esse protocolo, um dos mais utilizados, é justamente esse protocolo TCP/IP. Aí tem até o nome dele, né? O Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Se tu vai olhar essa tradução, né? Se tu for tentar traduzir ao pé da letra, né? É um protocolo, né? De controle de transmissão de dados, né? A gente viu que essa parte de comunicação que a gente tem, né, entre as máquinas, pode ser dada de várias maneiras, né? Agora, por exemplo, a gente está se comunicando, né, através de dados, né? Eu estou mandando dados tanto de vídeo quanto de áudio para vocês, e vocês, ao mesmo tempo, estão tanto recebendo essas informações, como também estão mandando essas informações para mim. E também, né, no fim aqui da tradução, né, um protocolo de internet. Então, esse TCP/IP que a gente fala, ele basicamente está padronizando, né, entre aspas, como que a comunicação entre esses dois pontos pode ser executada. Por isso que a gente tem vários protocolos. Antes a gente falou de um protocolo bem específico para navegação na web, né, quando está dentro do navegador de internet, que é o HTTP. O HTTP ele fala justamente como tu vai ter essa troca de dados, né, quando tu está querendo acessar uma determinada página na internet. Então, a gente tem. Eu estou vendo que mandaram uma mensagem aqui, né? Roberto disse que está pedindo para entrar e não está conseguindo. Eu ainda não recebi nenhuma notificação dele aqui. Manda ele tentar de novo e eu... Deixa eu dar uma olhadinha se ele entrou. Não, não entrou ainda. Então, manda ele clicar no link lá, porque quando ele clica, é só
Isso, Hélida, pode ser a conexão de internet dele. Mas, assim, ele pode ficar tranquilo, né? Como eu estou gravando a aula, então caso ele perca algum pedacinho da aula, tá? Depois eu vou colocar ela no YouTube e disponibilizar lá o link no Classroom. Mas beleza, vamos aguardar aí para ver se ele consegue chegar. Eu falei muito dessa sigla IP, né? A gente viu aí que é uma sigla para Internet Protocol, né? Lá no TCP IP. Esse endereço em IP, quando a gente fala em endereço em IP, a gente basicamente está falando de como tu identifica esses computadores. Da mesma forma que a gente está aqui nessa sala, né? Como é que eu identifico vocês? Eu identifico vocês pelo nome de vocês, né? Se eu abro aqui meu chat, eu consigo ver que tem, né, 12 pessoas aqui nessa sala acompanhando essa aula. Então, eu consigo identificar vocês pelo nome. Como é que seriam os nomes dos computadores nessa rede de internet? Seria justamente através do IP. O IP é uma sequência de números, né? De 4 números, que varia ali, né? De 0 a 255, onde tu tem o endereçamento aí de cada computador. Então, fazendo analogia aí com os correios, né? A gente sabe que tem as ruas e os números para cada casa, né? Então, esse endereço IP, ele está endereçando, né, para cada computador, cada um vai ter um número diferente, tu consegue observar qual é o número desse computador. Né? Então, é como se fosse o CPF aí do computador, a maneira que tu tem de identificar esses computadores. Então, a gente acaba tendo essa utilização para os endereços IP. Eu coloquei aqui esse FTP, né? Repara que eu estou falando P, né? De protocolo, né? Não, e um T também, né? Não confundir com outras siglas. Esse FTP, o File Transfer Protocol, é outro tipo de protocolo. Por exemplo, a gente usa muito o HTTP nessa coisa de navegar nas páginas de internet. Agora, por exemplo, esse protocolo aí, o FTP, ele é muito utilizado para tu trocar arquivos entre si. Então, o meu foco não é abrir uma página de internet, meu foco é mandar um determinado arquivo. Então, geralmente acaba sendo utilizado esse FTP. Então, por exemplo, quando tu quer mandar vários arquivos para um determinado local, para um servidor, para outra máquina. Então, esse protocolo FTP é o mais utilizado, né, é o mais recomendado, porque ele agiliza um pouco esse envio e garante a entrega lá dos arquivos do outro lado. Tem até uma curiosidade aí, né, quando tu está falando desse Anonymous FTP, basicamente quando tu pede, né, um login, uma senha para fechar essa conexão entre os dois nós que tu quer trocar arquivos, né? Então, tem isso. Login, para quem não sabe, né, esse termo login, né, é uma palavra que tu escolhe para te identificar. Por exemplo, lá no Instagram, né, tu escolhe teu domínio para tu identificar essa tua conta, né? Então, teu login no Instagram é aquele domínio que tu escolheu. Quando a gente fala de login, também a gente pode estar falando de e-mail, né? Tem muito local que tu vai se identificar, né? Entrar lá na zona na tua zona privada, né? Com tua senha. Muitas vezes o login não é uma palavra que tu escolheu, e sim o teu e-mail. De toda forma,
tudo isso acaba sendo maneiras que tu tem de se comunicar em que tu tem a possibilidade de escolher, né? Tu escolhe o teu login, né? E tua senha, obviamente, e pronto. Não existe na mesma ferramenta uma pessoa com o mesmo login que o seu, porque aí ela funciona como o teu identificador. Ainda de conceitos básicos na internet, né, a gente fala muito duas palavrinhas aí, né? Uma até mais do que a outra, que é download e upload. Download a gente usa pra caramba, né? Quando tem um arquivo lá no servidor e eu quero pegar esse arquivo e trazer para minha máquina. Repara que eu até coloquei um símbolozinho aqui, ó, de uma nuvenzinha com a seta para baixo, né? Ou seja, estou pegando da internet e baixando para minha máquina. Então, é um processo de download, né? Estou baixando. Quando é o caminho inverso, né? Por exemplo, eu estou salvando um arquivo no meu Google Drive, por exemplo, ou no meu em alguma outra ferramenta dessa online de armazenamento. Então, quando eu estou mandando para a internet um arquivo, ou seja, para aí que nessa figurinha tá a setinha subindo, então eu estou fazendo uma ação de upload, né? Estou subindo um arquivo para internet. Então, tem isso. Obviamente que esses arquivos, né, que a gente está falando, né, a gente tem vários formatos, né, de arquivo, né, tem vários arquivos aí para internet, vários arquivos de imagem, de áudio, vídeo, arquivo comprimido. Esse arquivo comprimido é até interessante a gente falar um pouquinho deles, visto que esse arquivo comprimido, estou fazendo analogia com uma pasta mesmo, né? Então, dentro de um arquivo comprimido, diferente de um arquivo tradicional, né? Quando eu tenho um arquivo de imagem, eu clico nesse arquivo de imagem, eu vejo uma imagem. Quando eu tenho um arquivo de áudio, eu clico no arquivo de áudio e eu reproduzo um áudio, né? Uma música, enfim, alguma coisa. Num arquivo comprimido, tu faz analogia com uma pasta. Então, dentro de um arquivo comprimido, eu posso estar colocando vários arquivos. Então, é tanto que quem utiliza lá o WinRAR, né? O ícone lá do WinRAR, são vários livros amarrados. Que é justamente para você saber que num arquivo é um arquivo composto, vamos dizer assim. Né? Tu abre esse arquivo, né? Extrai o que está lá dentro e tu pode estar amarrando ali num arquivo comprimido uma música com um PDF, com um vídeo. Então, tu acaba anexando ali várias coisas dentro de um mesmo arquivo. Então, tem todo esse nosso processo. Então, visto esses conceitos básicos, a gente já pode diferenciar o que é a internet da web. Como a gente já viu desde do slide passado, né? Quando a gente falava de internet, a gente estava falando da rede em si, né? A gente viu que pode ter rede comercial, né, que geralmente é onde a gente entra, né? Então, a gente contrata o serviço de uma prestadora de conexão, uma TIM, Vivo, Claro, enfim, qualquer uma dessas. E quando a gente contrata isso, a gente está contratando um serviço de internet deles. Porque eles vão vir, puxar um cabo de não sei da onde até chegar na casa da gente. E ele coloca lá um dispositivo, né, seja um modem ou seja um roteador Wi-Fi, onde a gente vai estar tendo a cobertura de sinal, né, dentro da nossa casa. Então, temos essa característica nessa prestação de internet. A internet, basicamente, é o físico, a rede em si. A gente viu que um dos protocolos muito utilizados, protocolo TCP/IP. Já quando a gente está falando da web, né, ou da World Wide Web, a gente está falando de todos os recursos que rodam nessa rede.
Obviamente que esses recursos também vão fazer uso de alguns protocolos. O protocolo sempre vai ser uma coisa presente na internet. Então, todos os serviços que rodam na internet é o que a gente chama de web. Então, meu serviço de e-mail, meus serviços de página de web, meu serviço de armazenamento de dados, né, na nuvem. Né? Então, tudo isso acaba sendo dados, né, que a gente tem nessa nossa composição de rede. Né? Então, acaba tendo isso. Eu queria, antes de seguir com esses conceitos, só ver se está tudo bem aí, vocês estão entendendo, estão dando joinha, muito bem. Se tiverem alguma dúvida, minha gente, não se acanhem de mandar uma mensagem aí no chat ou falar no microfone, fiquem à vontade. Porque a gente vai seguir agora com esses outros conceitos, né? Que são conceitos fáceis da gente entender, né? Porque, por exemplo, eu acabei de falar, né, que todos os computadores, né, eles têm um endereço IP. E, obviamente, os servidores que a gente acessa, ou seja, os sites que a gente quer visitar, eles também vão ter o endereço deles, né? Então, eu dou até algum exemplo aí, né, de como que pode ser alguns exemplos de endereçamento aí. O endereçamento de IP, como eu falei, né, sempre 4 componentes. Cada componente desse, o número pode variar de 0 a 255. Só que, obviamente, não iria ser legal para a gente, né, decorar esses endereços. Né? Eu conheço pessoas que não sabem decorar do número de telefone, o número do próprio CPF, ou do próprio RG. Então, a gente decorar uma sequência numérica é um pouquinho complicado. É mais fácil a gente guardar nomes do que guardar números. Por isso que a gente usa essa URL. O URL nada mais é do que um endereço que tu digita no teu navegador de internet. Então, quando tu tá no teu navegador de internet, né, ao invés, sei lá, de tu tá digitando o endereço da Google, seria alguma coisa do tipo, assim, um número desse tipo, ao invés de tu digitar isso, o interessante é tu digitar o nome. Então, repara que a URL, ela vai fazer esse trabalho, né? Obviamente, por trás tem um trabalho que a gente... Tem outra ferramenta que roda na web, né, que é o DNS. O DNS é uma ferramenta que vai justamente fazer essa tradução do texto que tu digitou para esse endereço real, de fato. Para a gente que é usuário comum, né, a gente nem precisa saber dessa sequência numérica da página que a gente está acessando. A gente sabe esse endereço tradicional aí, né? Que aqui embaixo eu até coloco mais ou menos como é a organização, né, de uma URL. Né? Primeiro, a gente tem o protocolo, que aí a gente viu que para navegar na web, a gente tem 2 protocolos bem utilizados, né, que é ou HTTP ou HTTPS, feito esse exemplo que está nesse tópico acima do Google. Né? Então, tu tem um protocolo, no teu endereço, tu tá lá. Antigamente, tu tinha que digitar, bem antigamente, né? Eu não me lembro de ter utilizado isso. Então, antigamente tu tinha que digitar, HTTP, dois pontos, barra, barra, e aí tu começava a digitar o teu domínio de fato, né? Que seria www. Alguma coisa, ponto. Alguma coisa, termina lá o endereço.
Há um bom tempo atrás, a gente já não precisa digitar esse protocolo. Mais para frente também, a gente tirou a obrigatoriedade de ficar digitando www, né? Hoje tu não precisa mais digitar o www, tu já pode cair para frente, né? Hoje tu não precisa digitar www.google.com.br, tu já vai direto para o google.com.br. Então, cada vez mais, né, tá fácil da gente preencher essa URL. Então, a gente tem no início da URL o protocolo, hoje não é obrigatório, né, a gente digitar isso. Tem esse separador, 2 pontos //, e vem aí, né, o servidor.domínio. Esse domínio é o que a gente mais vê repetido nas páginas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, todas as páginas terminam com .br. Se a página que tu está acessando ela não está terminando com .br, é porque o servidor que tu está acessando está em outro país. Por exemplo, se está terminando com .pt, é porque é um site que está hospedado em Portugal. Se está terminando com .jp, é um site que está no Japão. E aí tu tem, né, .ar na Argentina. Então, tu tem, para cada país, ele tem essa terminação do domínio, né? Os países, os sites que não têm essa identificação de país, né, no finalzinho da URL, termina, por exemplo, lá no .com, quer dizer que essa página está armazenada num servidor nos Estados Unidos. Se ela termina ali no .com, ou no .org, ou no .edu, enfim, alguma coisa do tipo, a gente quer dizer que está sendo armazenado lá nos Estados Unidos. Outra coisa do domínio, né, que eu já comecei a falar, é justamente a finalidade do site. Quando a gente está falando do .com, então a gente está falando de um site comercial. A gente está falando de um .org, a gente está falando de algum site do governo, né? Se a gente está falando .edu, um site voltado para a educação. Então, tem vários domínios aí que a gente pode estar olhando, né? Sempre tem essa organização, né? O último domínio é o país. Então, se não tiver a definição do país, é porque está nos Estados Unidos. Então, .br, .ar, .jp, .pt, enfim, tem vários sites aí, né? .uk, né? Que é o United Kingdom, que é Grã-Bretanha. Então, tem vários aí que a gente pode citar. Antes do país, né, então, a penúltima coisa que aparece é o domínio dessa finalidade, né? Se é um site comercial, de organização, .ong também tem. Então, tem vários aí que a gente pode ter. E no início, tu tem o teu servidor, que seria basicamente o nome em si. Então, por exemplo, quando a gente tem lá o endereço aqui de cima, né, quando eu falo do Google é o meu servidor. E meu domínio, né, .com, comercial, no Brasil.com.br. Então, se você tentar acessar outras páginas da Google, né, é porque aqui, obviamente, ele vai fazer o redirecionamento para essa página. Né? Mas se tu digita google.com, tu iria estar acessando lá nos Estados Unidos. Mas aí, depois que tu dá o .com, ele reencaminha tudo de volta para a página do Brasil. Se tu digitar .com.pt, que seria o Google em Portugal, a mesma coisa. Tu acessa lá, mas quando ele vê o teu IP aqui no Brasil, ele te encaminha de volta para esse .com.br. Então, tem sempre esse cuidado aí nessas páginas da web, para a gente ficar observando. Seguindo aí, começar agora a falar dos serviços básicos, né, que a gente tem na internet. Um serviço básico que a gente utiliza pra caramba é o e-mail. Né? A gente já falou um pouquinho dele aí, e repara que ele tem uma proximidade muito grande com as URLs que a gente acabou de ver, né? Porque, por exemplo, aqui está meu e-mail aí na Universo.
Repara que, ó, isso que eu coloco após o arroba, né, que é o provedor, ou seja, quem está provendo o meu serviço, é um endereço de internet, né? É justamente o que vocês acessam, né? No caso, vocês acessam sem esse RE, né? Acessam aí, né? universo.edu.br. Então, a gente tem nesse provedor justamente a página que tu tá, que tu faz acesso no teu login, né? Os e-mails pessoais da gente, né? Geralmente é o quê? fulano@gmail.com. Esse gmail.com é o provedor. Se tu digita gmail.com no teu navegador de internet, tu vai abrir a página onde tu vai fazer o login e vai ter o e-mail. Então, tu tem isso daí. O arroba funciona como um separador, né? Ah, uma tradução aí, né? Uma tradução não, né? Pondo um significado, né? Seria o at, né? No inglês, né? Então, estou querendo mandar uma mensagem para José.Lima, que está, né? Em Recife, re.universo.edu.br. Eu mando lá, josé@gmail.com, então estou mandando um e-mail para José que está em gmail.com. Então, obviamente, né, essa parte aqui do nome do usuário, né, ela é única também, eu tenho um identificador. Então, nesse meu provedor re.universo.edu.br não existe um outro cara com o nome José.Lima. José.Lima é o meu, então não vai existir outra pessoa. Pode existir variações, né, que são comuns, né? O José José Lima sem esse ponto, o José.Lima 2, José.Lima com 2 A's, então, enfim, a gente pode ter várias variações disso. Obviamente, tu não pode repetir igual esse serviço de e-mail, porque é a tua identificação dentro disso daí. Quando tu vai mandar um e-mail, né, é comum tu olhar essas funcionalidades básicas, né? Então, quando tu abre tua caixinha lá, né, a primeira coisa que tu tem é tu dizer o destinatário, né? Ou seja, quem vai receber o e-mail. E aí tu vai ter que passar justamente o endereço de e-mail dessa pessoa que tu quer enviar. É interessante ter cuidado quando for inserir esse e-mail, porque, tipo, se tu muda uma letra, ou um número, ou a ordem da pontuação, enfim, alguma coisa, tu pode estar mandando esse e-mail para outra pessoa. É estilo, tu tá ligando, fazendo uma ligação no celular, e troca a ordem de 2 números, ou substitui um número por outro, e tu acaba ligando para outra pessoa. Então, é o cuidado que você deve ter. Um assunto, basicamente, é um título ali, né, para o teu e-mail, né, o cara, quando receber, antes de abrir a mensagem, ele já tem uma noção mais ou menos do que se trata. Obviamente, nessa mensagem que tu manda, tu pode estar anexando algum arquivo, naqueles vários formatos que a gente falou, né, pode ser uma imagem, um arquivo comprimido, um vídeo, um áudio, enfim, várias coisas. E abaixo desse destinatário, né, do assunto, é comum a gente ver esses dois campos, né, CC e CCO. CC é para tu criar uma cópia, então quem tu coloca naquele campo ali vão ser pessoas que vão estar recebendo uma cópia daquele e-mail também. E o CCO faz a mesma coisa, só que ele não entrega que que o e-mail que você recebeu foi copiado para outra pessoa também. Então a gente tem uma diferença aí no uso, né, do CC e CCO. Se eu não quero sinalizar, né, que eu estou copiando alguém no e-mail, eu mando ali um CCO. Então, só você que mandou o e-mail vai saber que copiou, né, para alguém. Mas quem está recebendo a cópia desse e-mail não vai saber que tinha alguma outra pessoa também copiada. Então, tem essa diferença aí entre essas abordagens, né, de tu copiar os arquivos. E, obviamente, o serviço aí mais utilizado, né, que a gente tem é a World Wide Web, ou simplesmente a web, né, que aqui é interessante a gente até tá falando, né, eu falei muito dos protocolos lá,
HTTP e HTTPS, e a gente via, né, que o nome, né, do protocolo, ele começava com hypertext, né, o hipertexto, né. Esse hipertexto é justamente essa possibilidade que a gente tem na internet, né. A gente entra numa página e nessa página, obviamente, vão ter vários links. Geralmente, quando tu encontra um link, o nosso ponteiro do mouse muda para essa figurinha, né. Quando a gente está num ambiente normal, ele fica uma setinha no meio do texto, ele vira esse i gigante aí, né, que a gente consegue selecionar os textos. E quando a gente está em cima de um link, ele muda para essa mãozinha aí apontando que aquilo ali é uma coisa que tu pode estar interagindo. E graças a esses hipertextos, a gente consegue, na verdade, navegar na web, né, graças a um software, né, que a gente sempre tem no nosso computador, que é o navegador de internet, né? Então, exemplos tem vários aí, né? Cada um tem, escolha o seu favorito. Eu estou dando até um exemplo aqui embaixo, né, do Google Chrome. Esse print aqui é o Google Chrome, né? Aqui a gente consegue identificar vários elementos, né? Então, por exemplo, a gente tem uma aba, onde tem esse sinalzinho de mais, onde a gente pode estar abrindo várias abas nessa mesma janela. Tem aqui essas setinhas, né, que é basicamente permitir que tu volte para a página anterior ou avance. Esse ciclo aqui para tu atualizar, né, a tua página. Essa estrelinha aqui na minha barra de tarefas, na minha barra de endereços, aliás. Barra de endereço onde eu digito para onde eu quero ir, né? Essa estrelinha é para tornar ela favorita, né? Então, essa página é uma página que eu sempre vou vir, então, para facilitar, para não ficar digitando sempre nela, eu coloco uma estrelinha. Feito o que eu fiz aqui, por exemplo. Eu cliquei quando eu estava lá na página do Spotify, eu cliquei com estrelinha, então ela aparece aqui embaixo, né, na minha barra de tarefas. Quando eu tenho muitos favoritos, eu posso estar organizando isso dentro de pastas. Então, eu clico numa pasta, e ele vai dar a listagem ali dos favoritos que eu coloquei. Então, lembra muito o sistema de arquivos, né, do sistema operacional. Dá para a gente gerenciar isso. Nesse slide aqui, né, eu coloquei só uma explicação rápida, né, do que eu acabei colocando, né, os botões lá de voltar, avançar, atualizar, barra de endereço. E o que eu queria falar no fim era justamente dessa diferença que a gente tem aí no cantinho da página, né? Se você for olhar agora nessa página que a gente está, né, lá na barra de tarefas em cima, você vai ver que tem um cadeadozinho fechado na nossa barra de tarefas, mostrando que a gente está em um ambiente seguro aqui dentro. Então, tu tem essa diferença aí, né, de nível de segurança. Quando a gente está com o cadeado fechado, né, então quando a gente está nesse ambiente aqui, então a gente está utilizando o protocolo HTTPS, que eu já falei dele, né, ele usa criptografia para proteger a nossa comunicação. Se o cadeadozinho está aberto, então quer dizer que a página que tu está acessando, ela não está utilizando criptografia. Então, é bom tu ficar esperto, porque se tu passar senha, número de documento, número de cartão, alguma coisa do tipo, essa comunicação ela não está protegida. Então, se tiver alguém invadindo essa comunicação, ele vai conseguir roubar teus dados. Então, sempre dá preferência aí, né? Principalmente quando a gente vai fazer alguma compra, alguma coisa, olhar para ver se tem esse cadeadozinho na nossa página. Então, eu quero perguntar se está tudo bem até agora, se deu para, tá dando aí para entender, se está tranquilo. Show, 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 show. Tô vendo aí você dando joinha. Outro assunto que eu queria falar com vocês hoje, que esse aí vai ser um pouquinho mais rápido, são os editores de texto. Eu vou até compartilhar aqui minha tela novamente, para justamente a gente conhecer
um editor de texto, né? Esse editor de texto, propositalmente, eu estou até escolhendo um diferente do que vocês provavelmente vão tá utilizando, né? Eu acho que a maioria aqui deve utilizar o Word, né, da Microsoft, né? Esse que eu estou mostrando para vocês é um outro editor de texto, esse no caso do LibreOffice, né, que é o Writer. Mas repara que independente da ferramenta lá que tu esteja utilizando, seja o Word ou seja essa no, no LibreOffice, o ambiente é muito parecido. O ambiente é muito parecido. O que é que a gente tem, né? Em cima a gente tem toda os menus, né? Eu não vou entrar em detalhes porque são muitas coisas, eu vou focar mais na parte prática aqui, né? Mas o que é que a gente acaba tendo, né? A gente acaba tendo nesses botões que aparecem todos uma gama ampla de formatações que eu posso estar fazendo no meu documento, né? Até coisas mais básicas, né? Do tipo, ó, aqui em cima a gente tem um botãozinho de imprimir. Aqui do lado é porque eu não copiei nada, né? Mas ó, a gente tem aqui para recortar um determinado texto, copiar, colar alguma coisa que eu copiei. Mais aqui para frente, né? A gente tem, por exemplo, para inserir algum campo, ou seja, inserir número de página, mostrar a tabulação do documento, enfim, tem várias coisas. E hoje eu queria mostrar rapidinho, né? Aí fica aí para. Obviamente vai ter um exercício para vocês darem uma olhadinha, né? E praticarem em casa, depois que eu finalizar essa videochamada, que vai exercitar justamente esses conhecimentos que a gente tem, né? Por exemplo, é comum a gente ver aqui, né? Essas duas caixinhas, né? Que é essa primeira caixinha, onde basicamente tu vai escolher, né, o formato da tua letra. Então, repara que ele tinha colocado um formato aí, eu vou colocar para um outro formato diferente. Então, quando eu digito meu nome, né, então ele vai ter um formato, né? Se eu pulo uma linha e decido escolher outra letra, né, então ele vai digitar. Repara que está pequeno, né? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso selecionar meu texto, né? Para selecionar o texto, é só clicar e arrastar. Ou você pode, né, posiciona o cursor no lugar, pressiona o Shift no teu teclado e clica onde tu quer que termine tua seleção. Então, ele seleciona do mesmo jeito. Então, tu tem, por exemplo, aqui, ó, um menuzinho, tu pode ou digitar o número, ou tu pode escolher em qualquer tamanho desses aí. Né? Vamos botar 40 para aumentar um pouquinho. Aumentar mais. Tá aqui, 80. Pronto. Repara aí, ó, que eu escolhi. Digitei uma coisa com uma fonte e digitei essa com outra fonte. Ó. Uma fonte até criativa aí, né? Que ela vai... Mas eu posso mudar de novo, né? Então, ó, muda aí essas fontes. Tem também, né, o que tu pode estar aplicando, né? Que são as formatações de texto, né? Então, tem aí a formatação quando tu seleciona, né, para deixar em negrito e tirar de negrito, tu deixar em itálico, ou seja, repara que o texto ele fica um pouquinho detalhe. Esse itálico ele é muito utilizado, principalmente lá para frente, quando vocês forem fazer TCC, quando forem citar uma palavra estrangeira. Toda palavra estrangeira tem que estar assim, ó, em itálico. Então, palavra em latim, em inglês, espanhol, italiano, então bota em itálico. Tem aqui para colocar uma linha, né, fazer um grifo, né, um underline, e tem também, né, o taxado, que seria riscar a palavra no meio. Né? Então,
Tem tudo isso. Obviamente, tu pode estar aplicando duas coisas ao mesmo tempo, né? Duas ou três, ou todas ao mesmo tempo. Sei lá, colocar em negrito e com traço embaixo, ou deixar em itálico e riscada. Então, enfim, tem várias. Tu pode brincar bem com isso aí. Tu pode também mudar, né, a cor do texto, né? Por exemplo, colocar aí para um amarelo, por exemplo. Você conhece, consegue formatar. Do lado, geralmente, a gente tem esse daqui de realce, né? Que é basicamente tu trabalhar com marca-texto, né? Então, eu vou lá e vou destacar, ó, o fundo. Repara que eu não mudei a cor da letra, né? Eu só estou mudando o fundo dessa letra. Então, ele bota uma cor. Se eu estou com o meu texto selecionado, né, eu posso fazer várias formatações, né? Aqui ele está alinhado à esquerda, mas eu posso deixar ele alinhado à direita, no meio. E se eu tenho muito texto, né, eu posso justificar. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, né? Deixa eu até reduzir um pouquinho o tamanho da letra. Se eu coloco ele como justificado, então, se eu começo a escrever um texto muito grande e eu irei necessitar de um alinhamento tanto à esquerda quanto à direita, eu posso utilizar o comando de justificar. Repara o que é que eu estou tendo. Deixa eu tirar aqui um pouquinho esse realce, né, que eu Professor, coloquei, professor, mas vê que o texto, ó, ele está alinhado tanto à esquerda quanto professor, à direita. E se eu coloco lá naquela formatação inicial, ó, se eu ficar alinhado à esquerda, repara que eu tenho espaços em branco aqui, ó. Então, quando a gente coloca no professor Paulo, justificado, é o que a gente faz no nosso dia a dia, né, quando a gente está escrevendo no caderno, né? Para não ficar aquele espaço na linha, né? A gente ou aumenta o espaço um pouquinho, né, entre as palavras para ficar aquela coisa alinhada, bonitinha aqui no fim. Então, é comum a gente ter esse uso, né? Repara que aqui eu esqueci de dar um parágrafo, né? Parágrafo, tu tem um botãozinho aí no teclado, né? Que tu aperta e ele dá esse recuo aí, né? Para iniciar um início desse parágrafo. Outra coisa que a gente pode fazer, né? É professor tópicos, né? Que é Paulo, comum algumas vezes, né? Então, tu pode estar criando ou tópicos professor, através desses pontos, né? Então, tu cria esse tópico, e tu vai pulando e vai em professor, outros tópicos. Se tu vai apertando essa tecla aí de parágrafo, né, que eu acabei de falar, tu vai criando, ó, subtópicos. Então, eu coloco lá e eu vou seguindo. Se eu der outro tab no início, ele vai criando os subtópicos. Para eu voltar, né, para professor, eu subir de nível, né, então voltar para o nível anterior, é só eu dar Shift Tab e ele volta. Esses atalhos que eu estou mostrando no teclado, né, professor você pode Paulo, fazer tanto aqui, ó, nesse botãozinho de recuo, né, recuo para a direita ou recuo para a esquerda, faz a mesma coisa. E também essas listas, né, eu poderia estar criando uma lista numerada, né, então, tópico 1, outro tópico, e também eu posso estar criando aí os subtópicos aí, né? Repara que do lado desses tópicos aí eu posso personalizar, né? Então, tipo, nesse segundo nível eu posso escolher para ao invés de ser número, ser letra. Então ele vai fazendo isso. Então, existem várias personalizações, né? Essa ação que está acontecendo aqui agora, né? Vocês viram que ficou um pouquinho cinza a tela, agora voltou ao normal. É uma ação também comum que a gente tem nos editores de texto, que é o autosalve, né? Então, enquanto eu estou trabalhando aqui, né? Provavelmente já deve ter passado 5 minutos. Então, nesse meio tempo, ele vai lá e faz um autosalve da nossa atividade, né? Então,
acaba tendo isso. Enfim, vai ter, eu vou postar hoje aí no Google Classroom, né? Agora que eu estou vendo que mandaram mensagens aqui no chat, deixa eu ver se é alguma coisa. Tinha alguém falando, eu não ouvi, foi mal. Quem é que tá falando, quer falar? Oi? Professor Paulo. Oi, tô ouvindo. Carlos. Diga aí, José Carlos. Ô, professor, aquele... Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Aquele sistema do Google... Bom dia. Documentos. Do Google Documentos. Quando a gente salva ele, não tem como salvar como documento original, não tem um sistema, não. Porque aí, quando a gente salva ele para o documento de texto, ele desconfigura, né? Quando tu desenvolve lá no Google Online, né, no Google Docs, e tu quer baixar ele, né? Então, essa desconfiguração acontece justamente porque muitas vezes a pessoa utiliza ferramentas diferentes de texto. E essas ferramentas diferentes de texto, eu dei até alguns exemplos, né? Eu uso o LibreOffice, tem gente que usa o Word da Microsoft. Então, para esse teu caso, já que tu está utilizando o documento online do Google, por que não compartilhar ele online, né? Porque como ele roda na internet, né, roda na nuvem, então qualquer pessoa que entre no documento sempre vai pegar a mesma formatação. Isso já evita tu ter que ficar baixando o documento e mandando, né? Tu já pode compartilhar ele direto. Eu não entendi, não. Como o senhor explicou, não. Não entendi, não. Viajei aí. Não, porque, vê só, tu baixa esse documento para tentar compartilhar com alguém, né? Não, eu baixei o documento para justamente responder no próprio documento. Tá entendendo? Ele não tá em PDF. Aí quando eu baixo ele em Word para poder responder no próprio documento. Tá, agora entendi. Não, Zé Carlos, você fica tranquilo, porque conforme as orientações que eu tinha dado, né, para tu mandar as respostas, tu não precisa copiar aquele enunciado de novo, tu só precisa dizer qual é, nas questões de múltipla escolha, né, dizer, o primeiro é a letra A, o segundo é a letra B, o terceiro é a letra C. Então tá bom. Aí tu pode ficar tranquilo dessa questão aí. Porque eu mando em PDF justamente porque se você baixar em PDF, todo mundo vai ter uma visão unificada do documento, né? Não vai ter esse problema. Então, você só baixa aquele folha de resposta, já que eu já dou o documento editável, aí você só digita seu nome e vai colocar nas respostas. Tá bom. Tranquilo? Deu para entender agora? Entendi. Beleza. Novo. E aí, quem tem mais dúvida? A hora é essa. Ô, professor. Oi. O senhor vai passar a prova online, né? Não, essa minha primeira nota vão ser todos os exercícios que eu estou passando. Tá. Então, tá certo. É até interessante tu perguntar, que eu vou até abrir aqui que eu já defini um pouquinho como vão ser as pontuações desses exercícios. Então, deixa eu só abrir. Ô, professor, mas tem a apostila, porque na realidade eu estou estudando, eu vou procurando na internet para ver se tem, para entender o que o senhor tá falando e poder responder
o assunto que o senhor tá passando, né? Por exemplo, o senhor passou o primeiro, eu tive que pesquisar na internet também, porque muita coisa eu não tinha noção, né? Acho que uma boa parte, né? E tive que procurar na internet para poder responder as questões. E esse segundo aí vai ser a mesma coisa. O senhor já passou o terceiro, não, né? Vou passar um bocado agora. Deixa eu ver como é que tá lá no Classroom. No Classroom eu vou postar hoje o terceiro exercício. Certo. Terceiro e quarto, na verdade, né? Não, passar só o terceiro. Eu tenho que fazer o seguinte. Antes de falar, né? Porque a gente já passou algumas atividades lá no nosso Google Classroom, né? A gente tem, no caso, eu tenho 3 atividades lá, né? Eu passei um resumo, que era do Marco Civil da Internet, passei o exercício 1 e o exercício 2, né? Hoje eu vou passar o exercício 3. Esse exercício 3 seria relacionado a essa coisa de internet, que a gente viu, né? É um exercício menor, acho que são menos de 10 questões. Eu vou colocar o prazo de entrega dele para a próxima semana. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Isso. Eu vou... Oi. Pode falar. José, pode falar. Enfim, eu vou passar esse exercício... Para o dia 14. Isso. Tem o que está aberto aí, né, que é o exercício 2, né? Eu coloquei até um prazo maior, né? Geralmente eu estou colocando uma semana. Eu coloquei esse aí, como ele tinha algumas questões, né? Eu coloco. O Júlio perguntou aqui no chat, né? O Júlio Henrique. Ele perguntou e saiu da sessão. Então, deixa ele voltar aí para eu responder. Mas ele perguntou quantos exercícios tem até agora. Até agora são 3, né? Aquela pesquisa do Marco Civil da Internet e a Lei de Acesso à Informação, o exercício 1 e exercício 2. Exercício 1, o prazo de entrega passou, foi dia 31 de março, e esse exercício 2, o prazo ainda está para 2/8, né? Semana que vem. Eu vou passar mais 2 exercícios hoje, né? Um exercício sobre internet e outro exercício sobre editores de texto. Então, vão ser mais esses, né? Exercício 3 e exercício 4. E aula que vem, talvez eu passe, né, mais um exercício. Esse exercício sobre o Excel, que a gente vai ver próxima aula. Então, a gente vai acabar fechando com esses 5 exercícios e mais a pesquisa, e eu também vou pontuar a frequência. Eu hoje à tarde eu devo postar para a frequência, ou seja, quem está acompanhando as aulas aí semanalmente, né, vai valer 1 ponto. Aquela pesquisa do Marco Civil da Internet e da Lei de Acesso à Informação, 2 pontos, o que já totaliza 3. E os 5 exercícios, né? Então, exercício 1 e 2 valendo 1,5 ponto cada. Então, vão mais 3 pontos, já dá 6. O exercício 3, como ele é menor, tem menos questões, ele vai valer 1 ponto. E os exercícios 4 e 5, cada um valendo 1,5 ponto também. Então, totaliza aí tudo
os 10 pontos que vão compor essa primeira nota. Eu observando aqui, né, eu já dei uma olhadinha nos 2 primeiros exercícios, né? Então, eu lamento que a gente teve aí problemas de exercício, né? Porque, conforme eu tinha comentado antes, né? Mandaram para mim exercícios Ctrl+C, Ctrl+V, tanto o exercício quanto a pesquisa do Marco Civil da internet, né? Dá para ver cópia clara, assim, então, quem me mandou exercício ou a pesquisa totalmente copiada de outro colega, obviamente vão ter algumas punições na nota dessa atividade, né? Tanto para quem forneceu quanto para quem copiou, né? Então, eu já deixo avisado isso, né? Porque eu acho que é até uma falta de ética você ter em uma turma de faculdade ainda ter gente copiando trabalho. Então, é bom a gente ter um pouco de maturidade, né? E também arcar com esses erros aí que algumas pessoas estão cometendo. Enquanto aos exercícios, né? Como eu falei, assim que eu encerrar essa sessão, eu coloco aí os prazos de entrega. Esse exercício sobre internet, coloca aí o prazo para a semana que vem, aquela curtinha, são 9 questões. E o outro que é de editor de texto, que aí ele vai ter mais de 10 questões, aí eu vou dar 2 semanas, então eu coloco o prazo de entrega dele lá para dia 21. Né? Já que dia 21 a gente não tem aula, que é feriado, mas pelo menos fica aí esse prazo para entrega no Google Classroom. Aula que vem, só para vocês ficarem cientes, né? Aula que vem a gente vai falar do Excel. Então, eu recomendo fortemente a participação de todos, né? Eu vi que hoje a participação da turma foi mais baixa, só 9 pessoas acompanharam, mas eu peço que vocês fiquem atentos a isso, visto que a gente vai começar, a partir da aula que vem, a mexer um pouquinho com matemática, né? Então, acaba sendo interessante a participação da turma. No mais, eu queria saber se tem alguma dúvida, tem algum questionamento para fazer. Roberto aqui mandou uma mensagem aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha. Esse último foi de 28 questões, é para entregar dia 14 mesmo? Sim, para entregar dia 14 mesmo. Tem como eu falei, no momento vocês só têm essa atividade 2, Roberto, para ser entregue, que eu já tinha colocado o prazo para a semana que vem, porque como ela tem muitas questões, então ficou aí 2 semanas para vocês responderem. E como eu falei, eu vou postar aí mais 2 exercícios, só com os prazos, né, lá para frente também, para não ficar acumulando trabalho para vocês. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Se tiverem, é só mandar aí para eu responder aqui na hora. Se não tiver, eu acabei de pegar aí o nome de vocês, né, no chat. Se tiver tudo ok, eu estou finalizando aí a aula, né? Já passou das 11 horas, então já aproveitem esse tempo aí para ir responder nos exercícios que vão estar abertos. E, obviamente, qualquer dúvida, né, que vocês tenham, né, saibam que eu estou disponível aí, né, sempre para tirar essas dúvidas de vocês. Então, podem mandar ou um e-mail perguntando alguma coisa,
ou podem mandar mensagem lá no Classroom, que eu sempre estou olhando durante a semana, beleza? Já deixo aqui marcado, né? Próxima aula, mesmo horário, essa videoaula, e essa videoaula com o Excel na nossa próxima aula. Então, avisem os coleguinhas e a gente se vê em breve. Eu aproveito para agradecer mais uma vez pela parceria de vocês. A gente sabe que a gente vai passar mais alguns dias nesse esquema. Então, agradeço aí a participação de vocês e até a próxima. Falou!